Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso Unimedcast. Hoje, minha companheira de bancada, Jailma Barbosa. Vamos receber aqui, na nossa bancada, Felipe Albuquerque, consultor corporativo de qualidade, e Josias, administrador do Hospital Unimed Caruaru. E vamos conversar sobre o processo de acreditação hospitalar e os nuances que levou o nosso hospital a alcançar essa certificação dentro desse histórico já de alguns anos, onde se investe nessa temática de certificações para os nossos serviços. Jailma, bem-vinda. Vou deixar agora o microfone aberto para que você faça seus cumprimentos aos nossos convidados. Obrigada, doutor André Muniz, que é o nosso diretor de comércio e mercado da Unimed Caruaru. Olá a todos, bem-vindos ao nosso Unimedcast. Então, para quem está em casa, poder entender, essa é uma acreditação que o Hospital Unimed Caruaru conquistou, que é, digamos que você pode se comparar a um objeto de desejo que você tem para testar a qualidade do seu trabalho, do seu serviço. E é mais ou menos isso que a Unimed Caruaru manteve agora, não é? Então, a gente queria poder entender um pouco mais, né, do que é essa certificação, essa validação que já acontece há algum tempo e mais um ano é uma conquista a ser comemorada, né? Agradeço inicialmente o convite do Dr. André, Jailma, agradecer a presença de Felipe aqui para colaborar com o nosso bate-papo. Primeiramente, gostaria de dizer que a busca pela certificação da ONA não é algo obrigatório, não é algo que é necessário para ser uma instituição de saúde, mas que para a Unimed Caruaru ela tem uma grande importância, e nós termos essa certificação demonstra todo o nosso compromisso que nós temos tanto com os nossos cooperados, com os nossos colaboradores e principalmente com os clientes da Unimed Caruaru, o que certifica toda a qualidade assistencial que nós temos com o cuidado ao nosso paciente que procura o nosso hospital. Essa certificação, ela nada mais é do que um manual onde nós cumprimos os requisitos necessários propostos para certificar que o hospital tem boas práticas relacionadas à assistência, ao cuidado e à segurança do paciente. São tópicos que vão ser atingidos, no caso, Felipe? Olá a todos, sejam bem-vindos. É um grande prazer. Obrigado, doutor André, Jailma. Prazer é nosso. Satisfação estar aqui. E sim, são tópicos que a gente segue e aí eles são distribuídos em seções dentro de um manual que é promulgado pela ONA, que também tem validade. E atualmente a ONA trabalha com escala de 3 níveis. A gente pode ser certificado ONA 1, 2 ou 3. Tá? O fulcro maior dessa certificação é garantir segurança ao paciente. No nível 1, que é a estrutura majoritária de requisitos. Isso. No nível 2, você aprimora essa segurança ao paciente, garantindo uma gestão integrada dos processos. E aí no nível 3 você atinge excelência de gestão, ou seja, você promove segurança do paciente, os seus processos são pautados em melhorias contínuas e toda decisão adotada dentro da instituição, seja ela um hospital ou não, ela parte de um pressuposto mensurável. Então eu não vou adotar nenhuma nova rotina, não vou realizar nenhuma nova mudança sem considerar a segurança do paciente, os impactos positivos e negativos, mapear e controlar tudo isso. Então, assim, é um grau de rigor técnico muito alto, que a gente segue através do manual. Essa certificação ela tem uma validade de 2 anos, e a cada 8 meses a gente é revisitado pelo que a gente chama de IAC, que é a instituição acreditadora. Como se fosse para fiscalizar se realmente está mantendo aquele... Isso aí. E mostrar que não é algo apenas para tirar aquele título, né? É uma prática, uma cultura que você coloca no dia a dia daquela instituição. E quais os desafios hoje justamente em garantir essa cultura no dia a dia, fazer com que as pessoas estejam entrelaçadas com essa cultura? O que é que vocês nos dizem e dizem àqueles que estão nos assistindo sobre o que é chegar lá e como isso se dá no dia a dia? Porque às vezes chegar até é fácil, mas se manter não é tão fácil.
Começar, Jacir? O que a gente observa sempre, e a recertificação e a acreditação, a visita é anual, mas como o Dr. André bem disse, o trabalho é diário. Então, o momento de fazer a certificação, a avaliação, é somente para observar aquilo que acontece no hospital, né? A gente não se prepara para a visita, a gente se prepara para o trabalho diário. Então, a visita é só para consumar aquilo que a gente já vem fazendo. Então, o grande desafio nosso é acompanhar as auditorias periódicas que a equipe da qualidade faz para atestar que está sendo feito da maneira correta, corrigir os eventuais desvios que podem ocorrer, porque a gente tem colaboradores novos, tem processos novos, as coisas mudam. E justamente esse turnover torna o processo ainda um pouco mais difícil. Exatamente, é por isso que ele é contínuo, né? Então, o trabalho ele é incansável, né? A equipe da qualidade trabalha diariamente para garantir que os processos sejam executados da melhor maneira possível e obedecendo os critérios do manual. E isso envolve tanto a parte de corpo clínico médico, cooperados, os colaboradores da área assistencial, equipe multiprofissional, as equipes de apoio. Então, todo o hospital, todos os nossos colaboradores, próprios ou terceiros, eles estão envolvidos nesse processo. Então, é um desafio, né, a gente manter esse nível de excelência com pessoas, com funções, com formações distintas. Exato. Essa heterogeneidade, Felipe, eu acredito que seja o desafio a ser vencido, porque você tem culturas, você tem entendimentos diferentes nos diversos níveis, e aquela orquestra precisa funcionar bem afinada e numa nota só, para que a qualquer momento que ela seja instada a apresentar, ela saiba realmente o que vai fazer. Como vocês lidam com isso no dia a dia? Esse é o maior desafio, né? É justamente tornar a coisa equânime, né? Unificar essas ações em todas as áreas, em todas essas frentes, exatamente com essas culturas organizacionais diferentes. Por mais que a empresa seja uma só, a gente tem informações distintas, vivências distintas, né? Pessoas que trazem olhares diferentes, e esse é o maior desafio, né? E aí a gente tem diversas ferramentas de gestão e de acompanhamento dentro da governança da instituição para garantir que isso seja feito de maneira sistemática, cadenciada. A gente não pode acumular essas demandas e se aproximar muito da certificação ou da manutenção com muitos problemas a resolver, porque isso pode comprometer a certificação. Então não é um selo que você consegue comprar e manter ele a qualquer custo. Pelo contrário, você precisa trabalhar diuturnamente com todas as equipes para garantir uma adequação uniforme. Inclusive, o método de certificação, ele demanda um percentual de alcance que seja distribuído entre todas as áreas. Então não adianta que o setor A tenha um desempenho de excelência, Sim. se o setor B, C e D tem um desempenho mediano. Felipe, explica com mais detalhes o que seria atingir esse percentual. Então, que setores são avaliados? Como é que é essa avaliação? Todos os setores da organização entram no processo. Então, desde a área administrativa, passando pela assistencial, porque todas as áreas interferem direta ou indiretamente no cuidado ao paciente. Elas são também essenciais para o que acontece quando o paciente entra dentro do hospital. No entendimento comum, talvez não pareça muito claro. Quando você pensa qual é o papel que uma recepção, por exemplo, tem na segurança do paciente. E é total. Porque se ela cadastra o paciente errado, todo o decorrer da assistência vai ser comprometido. Né? Você incorre no risco de trocar uma medicação, de substituir a rotina de um paciente para o outro. Isso pode ser extremamente grave. Então, todas as áreas são envolvidas e o manual ele é dividido em subseções destinadas a cada área da instituição. Então, eu tenho um rol de requisitos específico de cada área, do internamento, da UTI, da recepção, da imagem, de todo mundo. Dividido nos 3 níveis, e eu preciso alcançar percentuais gradativos e uniformes dentro da instituição. Tá? Isso não quer dizer que tudo funciona perfeitamente, Sim. mas que você consegue demonstrar o mesmo processo acontecendo nas diversas áreas, e aquele percentual de erro que é totalmente possível e tolerável, ele vai acontecer, mas você previne muitas vezes o dano justamente por essas questões de segurança, não é isso, Felipe? Exatamente. A segurança do paciente ela parte justamente desse pressuposto. A OMS postula o seguinte: reduzir a um mínimo aceitável o risco de dano à saúde.
Isso. Então eu não consigo garantir em 100% de que o dano não vai acontecer. Mas eu tenho mecanismos e rotinas suficientemente fortes para evitar a recorrência desse erro. E caso ele ocorra, eu preciso saber por que ele ocorreu, ou seja, qual foi a barreira de risco quebrada para que aquele fator de risco se transformasse no evento para aquele paciente. Então, como o doutor disse, eu nunca vou garantir 100%, mas eu vou ter uma estrutura de gestão capaz de mitigar esses riscos, Exato. de reconhecê-los quando eles aconteçam e mais. Uma vez que o evento aconteça, eu preciso programar uma nova rotina baseada na causa e não na consequência. Perfeitamente. Porque, fazendo um paralelo, até para quem não está muito habituado com essa questão de norma de certificação, quando a gente viaja de avião, a aeromoça, ou mesmo aquela voz do computador, vai dizer todo o passo a passo, apertar o cinto, todo aquele processo. Que ninguém está mais nem prestando atenção, né? Pois é, mas não se deixa falar, de fazer, né? porque isso é norma, isso é o regimento rotina, né? que faz com que a rotina seja segura, né? Então, toda a checagem, e muitas vezes o voo atrasa porque alguma luz acendeu, né? E fazendo esse paralelo, é justamente a hora que você vê que algo não funcionou, você vai voltar lá, vai desenhar o processo, ou olhar se aquele processo que foi desenhado está atendendo a segurança, para que corrija. Inclusive, quando a gente fala em evento adverso, né, que pode ocorrer em qualquer instituição, o manual preconiza também que o paciente seja informado. Né? Então, a gente não esconde se acontece algum erro. Né? Isso então, é fundamental, Isso é importante, né? Porque não é empurrar a sujeira para baixo do tapete. Exatamente. Né? Você dá transparência ao processo, que isso demonstra justamente que você tem respeito a todo o processo, respeito principalmente àquela pessoa que você está cuidando. Tenho até uma colocação em relação a isso, do senso comum, né? Muitas pessoas chegam assim e dizem, vou dar um exemplo de cirurgia, por exemplo, a cirurgia demorou muito, deve ter tido alguma intercorrência, mas eles não vão avisar. Então, aconteceu alguma coisa lá dentro, porque demorou demais, e eles não vão dizer, eles devem ter resolvido por lá. E isso não pode, assim, né? Vocês têm critérios. Não é que a equipe lá decidiu não avisar algo a quem está aguardando alguma notícia, seja de internamento, né? Seja de bloco cirúrgico ou afim, porque vocês têm regimento, né? Existem regras a serem cumpridas. Como é que funciona isso? E, inclusive, assim, dando o exemplo do centro cirúrgico, o paciente passa por várias etapas até chegar no ato cirúrgico, né? Não é simplesmente entrar no bloco cirúrgico e fazer a cirurgia. Não é entrou lá e já começa a contar. Isso, exatamente. Então, tem uma série de processos que são respeitados, inclusive um dos principais, que é a cirurgia segura, que o Felipe pode aprofundar um pouquinho, que garante que todas as etapas de segurança, para garantir que seja operado o membro correto, a lateralidade, que seja feito no momento certo a anestesia, o antibiótico, enfim, todo o cuidado com o paciente. Então, tem uma rotina, o mesmo exemplo que o doutor André deu do avião, a gente faz dentro do centro cirúrgico, por exemplo. Então, são etapas que todos os pacientes passam para garantir que aconteça da melhor forma o procedimento que a pessoa está realizando. Antes de entrar nesse componente um pouco mais técnico do protocolo, de como é que ele funciona, um fator importante que eu acho que tem uma relação direta com isso é o entendimento e a participação do paciente nesse processo. Muitas vezes o paciente observa uma rotina que pode parecer repetitiva e pode entender aquilo como uma fragilidade, quando na verdade aquilo é uma rotina que garante a segurança dele. Exato. Exemplo, a primeira meta de segurança do paciente é a identificação segura. A gente coloca uma pulseira no paciente com vários identificadores ali que a gente utiliza durante todo o percurso clínico dele dentro da instituição. Ele vai observar que na hora que ele entra, na hora que ele é avaliado, medicado, mudado de setor, qualquer procedimento que vai se fazer ali, a pulseira sempre é checada. E ele pode interpretar isso negativamente, né? Que tipo de controle é esse que toda hora tem que Toda olhar, hora tem que Ninguém saber sabe quem eu sou sou, tô aqui há tantas horas, né? Ninguém sabe quem sou eu, mas é uma garantia de segurança. Né? Eu acho que nesse aspecto reside uma das grandes dificuldades, porque a adaptação a essa questão de repetir, né, fazer um processo que você já conhece tanto, mas você repeti-lo ali com um ritmo, uma métrica, torna às vezes enfadonho, né, e tira um pouco da atratividade daquilo. Então, é uma das barreiras que eu acredito que no dia a dia a gente
precisa lidar, e aí eu acredito que em todos os níveis, porque sei que alguns colegas às vezes têm uma certa resistência a aderir a esses processos no ritmo que é, e isso a gente só vai trabalhando e mostrando a importância até que ele termina reconhecendo e aderindo. Tem até outro exemplo desse, que é quando passa, digamos, a equipe da nutrição, por exemplo, que aí passam várias vezes lá, confirmando a sua dieta, confirmando se você o paciente. E realmente, se ou você interpreta, né, no ápice do, nossa, como estão preocupados comigo, ou do, gente, de novo, por quê? Será que erraram? E essa gestão, ela é complexa, porque a gente tem, como o doutor André citou, tem profissionais que trabalham em outras instituições que não seguem os mesmos processos, os mesmos protocolos. Então, quando chega no nosso hospital, às vezes parece que é mais burocrático, que é mais demorado, ou que tem mais regras para seguir, mas é um modelo que a gente adota pensando na segurança do paciente, né? E que no final ele sabe que é melhor fazer dessa forma. Com certeza. Mas a resistência natural à mudança o faz criar uma certa animosidade, né? Mas é mais uma coisa que instiga para que a gente busque melhorar. Né? E assim, a gente tem que fazer ele entender que o resultado dele vai ser melhor. O prognóstico do paciente melhora, a chance dele ter uma infecção, um agravo, uma complicação é muito melhor, muito menor. Então é bom para o paciente, é bom para o profissional, é bom para a instituição, todo mundo sai ganhando. Então é melhor investir um pouco mais de tempo nessas rotinas que sejam um pouco mais rígidas para garantir uma entrega realmente muito mais segura e assertiva. Tem uma pergunta desafiadora para todos, para os três, porque como médico também está valendo, viu, doutor? Inclui, né? Em relação a essa conquista, né, do selo, para cada setor aqui, ela chega de uma maneira diferente, a cobrança é diferente. Então, um médico é cobrado por sua função, o administrador está lá, que está naquela função ali de gerenciar, de chefiar, de cobrar também, e a qualidade que vai determinar. Então, para vocês, onde é o ponto mais delicado? Assim, Josias teve mais dificuldade ou desafio em encaixar o quê? O que é que hoje, dentro do hospital, você considera que é algo que a equipe tem que sempre estar atenta? Porque um deslize ali também vai. E aí, também, Felipe me diz o que é que você também fica mais atento e doutor André também. Sim, Jailma, não existe uma parte mais importante que a outra, né? Cada um tem a sua função dentro da instituição para garantir que a gente tenha a certificação. O foco sempre vai ser o paciente, né? Vai ser o desfecho clínico do paciente, independente da parte médica, da parte multiprofissional, da parte da enfermagem, da parte administrativa, né? Então, a gente sempre tem que ter um equilíbrio, uma sustentabilidade financeira para a gente poder garantir que tenha tudo o que precisa para o paciente, né? A gente tem que ter um bom cuidado médico, um bom cuidado da assistência, uma boa estrutura, né? Uma boa equipe de apoio, né? Então, é um trabalho conjunto. Então, cada um tem a sua parte e a soma das partes dá o todo que vai conseguir a certificação. Então, esse é o cenário. Não tem um desafio maior, um desafio menor, né? A gente sabe que, às vezes, alguns setores têm mais pessoas ou é um pouco mais complexo, mas todos têm os seus desafios, independente do tamanho, e o resultado de todos é que nos dá a certificação. É como o Felipe falou naquele comecinho, que até a recepção influencia. Eu acho que é um dos maiores desafios mesmo, assim, retomando a fala inicial do Dr. André Muniz, não é só conquistar, é manter, que é muito difícil. Isso. E essa amarração que a gente tem que fazer entre as áreas, eu acho que é o que realmente desafia mais. É como o Josias disse, existe um equilíbrio entre todas as áreas, todas são importantes. Agora, fazer as pessoas entenderem o impacto que a atividade precedente e posterior à atividade dele possui é realmente um desafio muito grande. Fazer com que a pessoa não isole o olhar. Então, a atividade que eu estou desenvolvendo aqui agora, seja eu administrador, enfermeiro, médico, faxineiro, qualquer que seja a função que eu desempenho, que ela é importante, eu entender que antes de mim existia um processo que era tão importante quanto, e que se não bem executado impacta no meu, e que o meu, quando não bem executado, também pode impactar o processo posterior. E desenvolver a maturidade profissional das pessoas de entenderem isso. Então, eu tenho um indicador, né, um número que eu acompanho na minha área que pode não depender do meu desempenho, por exemplo. Então, a taxa de ocupação, o tempo médio de permanência e o giro de leito hospitalar, por exemplo,
são indicadores acompanhados, geralmente pela área de hotelaria, que não tem autonomia prática, finalística de resolver aquele problema. Ele precisa da equipe assistencial trabalhando com agilidade melhor e com assertividade mais elevada para garantir que esse tempo que ele acompanha reduza. Imagine o desafio de você pegar um gestor que tem um número que muitas vezes é difícil de obter e depende de outras frentes para conseguir. É difícil. E no máximo que ele pode fazer, às vezes, é rezar para que seja aqueles que o antecedem façam o que tem que fazer. É bem complexo. Eu acho que esse é um dos maiores desafios. Para mim, como eu sou da qualidade de estar orquestrando tudo, maior ainda. Difícil. Eu acho que no aspecto do médico, vem muito do choque cultural mesmo, porque a gente, embora desde 2017 lá no Hospital Unimed esteja vivenciando essa questão de certificação, mas às vezes era uma coisa muito utópica. A gente, a primeira vez que trouxe alguém aqui em Caruaru, professor Rubens Curvelo, para falar de acreditação, isso por volta de 2008. E ele fez uma palestra muito interessante e deu aquele panorama, mas aquilo ficou totalmente solto. Até que, posteriormente, se estruturou e veio com essa determinação de acontecer. E hoje em dia, isso tem realmente já é um postulado. Quem vier após a gente não vai conseguir mudar, porque essa cultura ela já foi implementada. Então, esse choque, para mim, onde na classe médica, muitos colegas acostumados a fazer daquele jeito. Esse é o meu jeito. Só que o teu jeito precisa ser seguro. Se ele não for seguro, eu vou precisar intervir nele. E aí entra aquele conflito da autonomia. Eu não estou mexendo na tua autonomia. Se você quer mudar esse copo para cá, tudo bem. Agora, eu quero que a segurança dessa mudança seja garantida e isso precisa acontecer. A mudança de cultura, hoje, talvez, a gente tenha ainda alguns, como digamos, errantes, né? Aqueles que realmente distorcem um pouco mais da média, mas a maioria já entendeu que é melhor. Eu diria assim, Jailma, que um principal ponto positivo, talvez, da Unimed Caruaru e do hospital da Unimed é que essa cultura da qualidade ela já está implementada. Então, a gente já está há vários anos com a ONA e com outros trabalhos de qualidade, então ela já está implementada. Exatamente. Né? O regime de certificar as coisas... A gente vai só evoluir para voos mais altos, mas o modelo de qualidade a gente não vai retroagir. A gente pode trocar o modelo de certificação, a gente pode buscar outras... Internacional. Isso, mas a gente não vai retroagir, né? Não vai deixar de ser importante uma certificação e a qualidade. E outro ponto que é importante é que nós temos o apoio total da alta direção, tanto da diretoria, tanto da superintendência, e acredito que nenhuma instituição sem ter o apoio da alta direção não consegue fazer uma acreditação ou seguir um modelo de qualidade. Acho que esse é um ponto muito positivo. E tudo que a gente precisa de investimento, de treinamento, de capacitação, de cobrança de qualquer área que seja, de qualquer profissional, a gente tem total apoio. Então, acho que isso é importante para a gente conseguir. Sem isso, a gente não consegue. É interessante. Concordo totalmente. Do Dr. André Munir, do timeline, assim, da cronologia, porque a primeira certificação foi na sua gestão direta. Sim. Foi em 2008, 2018. Então, assim... Ele já ia dizer isso daqui a pouco, ele estava aguardando. O senhor vivenciou a realidade pré, isso, intra e hoje acompanha. Então, assim, a gente participou ativamente com a sua gestão direta lá. E é muito legal o senhor ter visto essa diferença ao longo do tempo. Sim. À medida que engrena, então você não vai só colocando óleo na engrenagem. Você vai criando outras engrenagens com maior dimensão, né? Isso. Então, esse aspecto é fundamental. Mas eu queria pegar um gancho aí no que você falou. É um investimento, né? De toda forma, essa gestão, quando optou por isso, sabia que ia fazer um investimento de uma monta razoável e que, como a gente disse lá no início, quem citou isso, não é obrigatório.
Aí por que você vai fazer? Essa é uma pergunta que algumas pessoas fazem, até alguns colegas cooperados, mas por que essa ONA? Se não é obrigado, Se por não que é vai fazer? obrigado, mas é o diferencial e o pioneirismo que destaca a Unimed Caruaru dos demais, é justamente isso, é fazer algo que é relevante para a sociedade, relevante para a Unimed e que vai trazer impactos positivos. Então, isso é algo que eu acho que merece a gente tocar nesse ponto, porque ainda hoje algumas pessoas não entenderam por que a gente optou inclusive, por esse caminho. doutor André, nós fomos o primeiro hospital do interior de Pernambuco a ter a certificação, né? Isso, então, exatamente. e hoje ainda são poucos em Pernambuco que tem, né? São 4, então, não é isso, Felipe, que você me falou? Então, assim, acho que é muito relevante isso, né? Sim. E que demonstra o compromisso da Unimed com a qualidade e principalmente o pensamento voltado ao seu cliente, né? Exato. Porque é o maior beneficiário disso, né? É o nosso cliente, Com certeza. Aquele que vai depositar em nós a confiança de restabelecer a sua saúde numa unidade. A gente nunca vai conseguir mensurar quanto custa a vida de um paciente. Claro. Então, quando a gente fala de investimento, todo investimento vai ser pequeno diante da grandiosidade que representa a vida de um beneficiário dentro da nossa unidade. Então, isso é uma coisa que não dá para mensurar. Então, por isso que a gente escolhe, sim, investir nisso. E aí, como já se disse, se a autogestão não abraçar, em qualquer instituição, se não houver um enlace direto e um apoio ativo da autogestão, dificilmente você consegue avançar com essa pauta. Isso é fundamental. E nesse processo, a gente tem uma parte dele executada quando eu estava lá no hospital. Roberta chegou e vem dando a continuidade, e a gente tem conseguido alçar voos mais altos, porque é uma filosofia, não é de gestão, é de Estado, né? Ou seja, não vai depender, não pode depender de quem está lá para tomar a decisão. É uma decisão institucional, a Unimed quer desse jeito. Então, independente daqueles entes humanos que estão ali exercendo o cargo, mas é uma filosofia da instituição. Costuma-se dizer que a qualidade ela não é um ato, ela é um hábito. Então, qualidade você começa. Uma vez que você implanta, que você começa com a cultura de melhoria, não dá para parar, porque realmente você contamina e você cria rotinas novas que geram um construto lá no final do processo, que realmente, quando você olha, você entende que é praticamente impossível você voltar ao que era antes, porque as pessoas começam realmente a se habituar naquelas novas atitudes e vão entendendo que aquilo é mais seguro também para elas. Porque um profissional que ele atua numa instituição acreditada, certificada, ele segue normas e rotinas que vão garantir uma chancela técnica muito maior para o que ele faz no dia a dia, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de ONA, de RIMS, de qualquer certificação de ISO, a gente está falando de uma força externa que é imparcial. Então, quando eu tenho um manual, quando eu tenho uma instituição que vem de fora e que atesta tudo e outorga com um olhar estritamente técnico e externo, eu elimino o viés da parcialidade. Exato. E uma coisa importante nesse processo, Felipe, é que acho que, salvo exceções raríssimas, os avaliadores são os mesmos. Não. Normalmente são totalmente diferentes dos que vieram anteriormente. Então, justamente para não ter essa parcialidade. Mas eu gostei tanto dali. E até, o biscoitinho era tão bom. E até em relação a isso, né, doutor André, o pessoal que vem nos avaliar sempre elogia muito nossa hospitalidade, né, Felipe? Eles não podem bastante, deixar de dizer isso, né? Claro. Mas quando o pessoal vem nos visitar, sempre vem uma avaliadora líder e mais 2 avaliadoras, né? E a nota final ou a decisão da manutenção ou do avanço da certificação é um consenso entre a equipe, né? Isso. Então ainda tem esse fator a mais, né? Não é uma pessoa que decide, né? Além de ser pessoas além de ser pessoas diferentes, pessoas que são da área, obviamente, mas pessoas de outros estados, outros hospitais,
né? São pessoas, né, que têm domínio da área que vão atuar, mas é um consenso, né? Então, elimina totalmente esse viés aí de parcialidade. Isso acontece justamente para garantir aquela premissa que eu falei agora há pouco, da avaliação ser equânime. Isso. Porque quando elas se distribuem, elas passam 2 dias conosco. E aí, durante esses 2 dias de trabalho, cada uma vai estar num setor diferente, avaliando áreas distintas, mas sempre pautadas numa mesma norma regulatória. Então, uma vez que elas passam uma manhã, uma tarde inteira auditando processos distintos, em lugares diferentes, e sentam no fim do dia para conversar, é impossível que elas não entendam juntas se existe ou não uma distribuição uniforme entre as áreas. Então, você não consegue combinar nada, preparar nada, não dá nem que você queira. E não é do nosso perfil, nunca foi. E a certificação também, ela é pensada para garantir essa transparência. Exato. Porque se você não for transparente, você perde a chance de aprender. O processo ele sempre é educativo. Então, por mais que você esteja no melhor dos níveis, em toda visita vai chegar um avaliador com um know-how diferenciado, que vem de outra cultura, que vai dizer, isso aqui é muito interessante, mas existe um novo artigo, uma nova boa prática, que orienta que se faça dessa forma. E aí você troca essa experiência, adquire uma experiência nova, e isso muitas vezes se traduz em uma melhoria para o hospital. Então é um processo muito enriquecedor. E é interessante durante as visitas também, que a gente não consegue esconder um processo que não funciona. Né? Porque o avaliador ele vai lá conversar com o técnico de enfermagem de um posto, de um turno X, que você não tinha como ter combinado com ele alguma coisa, né? E que ele nem sabia que ia ser instado a responder nada. Então, assim, tem que estar realmente, é uma cultura que tem que estar com todos os colaboradores, né? Então, não é lá o responsável do setor que vai responder. É a pessoa que está no dia a dia, que é ela que vai mostrar realmente se a gente está fazendo, se ela sabe qual é o protocolo, se ela está seguindo, se ela utiliza as ferramentas, se ela está sabendo todo ela não precisa saber o artigo específico da ONA, mas ela na prática tem que evidenciar que ela faz o trabalho. Não é uma prova para redigir, exatamente. Né? Mas é fazer. Não é fazer da maneira o dia a dia, né? segura. Disse também o seguinte, falando de outra máxima da qualidade, né? Que qualidade é você fazer o que está escrito e escrever o que se faz. Então, não adianta que você fale durante a avaliação que você desempenha determinadas atividades se você não tiver uma evidência para apresentar. Tá? Isso. Então, aqui eu adoto o protocolo A, B ou C. Ok, ela vai dizer, abre o prontuário, me mostra aí. De qual paciente? Ali desse aqui. Tem então, um histórico, né? É que qualquer paciente chega ali tem um histórico. E além deles olharem aquilo que está acontecendo no momento, aquele paciente que está lá, eles olham o pregresso também, né? Perfeito. Então, não tem como você burlar nada disso. Essa maquiagem, ela não funciona. Não. É pior do que a Cinderela, que dura só até meia-noite e pronto. Exatamente. Até essa segurança que o cliente Unimed tem, de que assim, quando vê que ele está mantendo um selo de qualidade, ele tem um padrão de qualidade, já é nível 2, daqui a pouquinho chega no 3, que é a máxima, né? Ou seja, né? Então, que os processos estão sendo feitos para que ele se sinta bem. Então, na hora de escolher um hospital, muita gente diz, eu pago o plano de saúde para não precisar. Mas na hora que precisar, eu sei que eu vou ter a melhor assistência possível, que é isso que a gente, como usuário, quer. E só para que fique mais claro ainda que não é só o reconhecimento ONA. Existem diversos outros reconhecimentos que o Hospital Unimed Caruaru tem, até de visitas que vêm de Unimed Brasil, de diversos outros setores. O próprio presidente da Unimed Brasil, né, ficou impactado com essa estrutura no interior do estado, né? Porque ainda tem isso, né? Somos do interior. E aí vocês, testemunhos que lá estavam, podem contar como é que é isso, receber sempre alguém que já é da área da saúde, de destaque no país, mas que vem lá e diz, nossa, que trabalho tão digno, tão edificante. E cada vez que a gente tem uma visita, a gente se surpreende com algumas coisas que às vezes para nós é rotina. Por exemplo, agora na última visita, a avaliadora líder, que ela veio de um grande hospital de São Paulo, interior de São Paulo, ela disse que ela nunca tinha avaliado um hospital que tinha checagem beira-leito para exames de laboratório. Que para nós é a nossa rotina. Bom tempo. Então, até nos surpreendeu, né? Isso. Mas assim, cada visita a gente tem, óbvio que recomendações, mas também tem surpresas positivas, né? Tem diferenciais, né? Mas, pegando o gancho disso que Jaime comentou, realmente é extremamente gratificante e nos enche de orgulho. E nosso presidente gosta, inclusive, de citar isso, que quem é amostrado é ele, né? Aí chega o presidente da Unimed Brasil, que já viu praticamente todos os serviços
anterior a gente ou depois, e diz que algumas coisas que viu aqui não tinha visto em nenhum hospital, nem da rede, nem em outros hospitais que ele já conhecia de grande porte, né? Inclusive com acreditações internacionais. Então, é a gente ter essa noção de que o caminho escolhido é o caminho correto, né? A gente tem feito esse benchmark com várias co-irmãs ou com outros serviços e sabe sim nossos potenciais, as nossas grandezas, as nossas fortalezas, mas sem ter a visão de que está tudo 100%, que não há o que melhorar, porque sempre a gente enxerga melhoria, né? E isso fazendo também um paralelo, quando se vai escolher um local de férias e uma hospedagem, você vai levar em consideração como as pessoas experimentaram aquele serviço, e isso hoje na era da experiência do cliente é fundamental. Então você tem certificação, você tem uma boa avaliação de NPS, então isso vai acreditando muito mais segurança, qualidade para aquele serviço. Acho que isso que nos diferencia enquanto hospital, né? A gente investe muito em tecnologia, investe muito em melhoria de processo, investe muito nas pessoas, né? Agora a gente está com o projeto do Jeito de Cuidar, né? Então a gente investe muito no nosso hospital e nas pessoas que estão lá para atender melhor os nossos clientes, né? Exato. Então, mas a gente sempre está em busca de melhorias, né? A gente nunca está contente com o que a gente tem lá, né? E a gente o hospital faz parte da rede própria, né? Que a doutora Roberta conduz, e a gente está cada vez mais integrado, né? Eu acho que isso é um elo muito importante, assim, no cuidado do paciente, né? No gerenciamento dos nossos pacientes, que a gente não olha só o hospital. Esse contínuo, né, do cuidado, porque muitas vezes o paciente começou o processo dele lá no hospital, mas ele vai terminar em casa, conviver bem em casa, e se todo mundo segue a mesma cartilha, então ele já sabe que a mesma segurança, a mesma confiança que ele tem internado vai ter dentro do seu lar. E essa busca nossa por excelência, por qualidade, já está se refletindo na rede própria, né? Vai ser fruto com certeza de outros Unimedcasts, mas a gente já tem outras certificações, está buscando outras, enfim, toda a rede própria como um todo está buscando esse crescimento. Isso tem sido quase uma ladainha, né? Porque a operadora também vai buscar a sua certificação. Isso. E o laboratório também vem com isso. Então, mostrando que não é uma prática isolada, né? E esse aspecto que Felipe comentou dessa avaliadora líder é uma herança positiva da RIMS, né? Que a gente sabe muita coisa que a gente já deixou desenvolvido. Você explica também o que é RIMS. Sim. A certificação RIMS é uma certificação do nosso prontuário eletrônico e dos processos que estão atrelados a ele, e que a gente tem reestruturado esse processo para voltar a ter essa certificação, justamente para embasar ainda mais esse compromisso com qualidade e segurança. Então, o nosso prontuário hoje é bem robusto, prontuário que você tem um nível de segurança, e recentemente foi pela 7ª vez considerado o melhor prontuário da América Latina, né? Que o nosso amigo Paulo Magnus fica extremamente orgulhoso por isso. E a gente sabe que eles têm realmente um cuidado para que essa ferramenta seja muito robusta e muito segura. Afinal, ali a gente gerencia, a gente medica, a gente tem todo a questão assistencial e também operacional ligada no prontuário. Certamente, sem o apoio da tecnologia, a gente não conseguiria garantir tanta segurança. Então, a gente tem recursos, a gente tem automações, inclusive inteligência artificial, aplicados dentro dessa estrutura, tanto do prontuário quanto dos outros sistemas que a gente utiliza, que ajudam, que contribuem, que sinalizam boas práticas dentro dessa rotina para evitar os erros. Então, errar é humano, isso é uma máxima que acompanha a humanidade desde o início. Mas a tecnologia, quando bem aplicada, quando as pessoas são bem orientadas sobre a sua utilização,
que ela consegue sim contribuir diretamente para reduzir ali aquele tipo de risco ao qual o paciente está submetido. Então, são muitas informações, são muitas vertentes terapêuticas, né, dentro do cuidado com o paciente. E o risco ele é latente, ele sempre está ali presente, é um deslize pequeno que o profissional comete que pode vir a comprometer a segurança do paciente. E esses alertas eles vão ajudando diuturnamente as equipes a não incorrerem nesses erros que podem ser fatais para o paciente. E ainda tem um aspecto de responsabilidade socioambiental, Sim. porque a gente é Não paperless, tem papel, né? Sim. Tudo gira Então, com ferramenta tecnológica. Então, raramente hoje, para os processos internos, a gente tem impressão. Então, isso tem um benefício ambiental a também. longuíssimo prazo aí para nosso planeta. Essa questão de tecnologia é muito forte ali dentro, assim. A gente se depara com coisas que, por exemplo, eu que não trabalho dentro de um hospital, então assim, quando eu entro em um hospital para ser atendida, que já começa QR Code. Aí já mas cadê aquele papelzinho que a gente não tem. É o pessoal com o celular. Aí fica aquela curiosidade. Esse celular é deles ou é da empresa? Será que é do hospital? É o celular pessoal deles que eles estão colocando aqui. Pois é, até para aumentar a segurança tem que ser tudo da instituição. Do hospital. Exatamente. Então, várias coisas assim. Todo o processo que vem da dispensação de medicamentos para chegar lá, como em outros podcasts a gente já, inclusive, debateu, podem maratonar e procurar os podcasts relacionados a isso, a equipe de enfermagem, a equipe da central de distribuição, que vocês vão ver muita coisa bacana que acontece dentro desse ambiente hospitalar que a gente não imagina. Não uma radiografia, sim uma ressonância dos processos dentro das nossas instituições, das nossas unidades, para dar um panorama diferente, justamente para que as pessoas saibam um pouco mais daquilo que acontece no dia a dia, que para nós é rotina, né? Mas para quem não está habituado com aquilo. É tudo novo e encantador, viu? Para quem está de fora, que vai entrando, assim, que vai tendo, assim, desde o pessoal que vai para fazer uma visita, por exemplo, a paciente que está na UTI, na enfermagem, quando vai ter neném, quando está maternidade. Na maternidade, fugiu a palavra agora, talvez não assim. Então, assim, são vários tipos de situações que quem vai visitar vai se encantando e vai vendo que ali tem um diferencial. Quando a gente compara, quando a gente anda em outros hospitais, em outros lugares, não só Caruaru de maneira geral, que eu estou falando, mas a gente fica impactado com esse serviço que é oferecido ali, que é ofertado, e essa dinâmica toda desses processos. Outra coisa que eu queria falar, já é uma fazem. que eu acho que é relevante para esse momento, e para mostrar também que a gente busca evolução, né? Eu queria que o Felipe falasse um pouquinho também dos próximos passos, né? Eu estava super tava curiosa para saber. Os próximos passos, abordar isso. Porque a gente já está na ONA 2, o 2 já conseguiu. está... E agora, como é que vem essa... Qual que é o próximo passo? Nem comemora direito, já está com... preparando. Tivemos uma reunião. Nem comemora direito, o sarrafo sobe. O release nem chegou Já na está todo mundo com ainda, novas rapaz. metas, já está todo mundo com novas metas. Recentemente tivemos uma reunião já para revisar isso e para não perder o ritmo. Então a gente aquece tanto a discussão que a gente aproveita Não esse dá calor. tempo de receber os parabéns, né, Felipe? Parabenizou, tudo bem, vamos lá. Então, a gente não perde nas tempo. costas. Exatamente. A gente não perde tempo. A gente, inclusive, aproveita esse momento em que a discussão está mais aquecida para promover uma continuidade e até um avanço, né, desse acompanhamento e desse desenvolvimento. Então, a gente já está na preparação, sim, para o nível 3. Essa nossa última visita, ela já teve uma avaliação, né, de todas as avaliadoras ali da instituição, olhando esses requisitos nas áreas. A gente já vai receber uma devolutiva formal disso, e a nossa projeção é que daqui para o fim do ano, a nossa próxima visita, se Deus quiser, e considerando todos os esforços que a gente vem aí envidando, a gente consiga a certificação em ONA 3, assumo esse compromisso aqui, é um compromisso meu enquanto gestão, de Josias também, junto à diretoria, além de avançar para as outras unidades da rede própria, mas para o hospital, a nossa meta, o nosso objetivo, não é um sonho, é um objetivo, porque ele tem data e a gente não vai para 2025 sem a certificação ONA 3. É até interessante você usar essa alusão, e ontem no evento do Jeito de Cuidar, né? O Jairo foi muito feliz nessa... Qual é o seu objetivo, né?
E se você não tem meta, meu amigo, tem objetivo. Né? Você tem só um E sonho. Uma coisa é meta, outra é objetivo, outra é sonho, né? Então, Exatamente. O sonho ele pode ser alcançado desde que você planeje, desde que você um objetivo, um ponto a chegar. E trace uma data, né? E o palestrante falou ontem, Deus quer. A gente tem que fazer acontecer, né? Deus já colocou você no mundo, então considere que Deus quer, porque ele já nos permitiu chegar até aqui. Exatamente. Então daqui pra frente Já só depende Só depende de nós. Então esse ano ainda tem o Unimedcast falando da onda 3. Se Deus quiser. No finalzinho do ano a gente chega aqui para pensar nisso, para comemorar essa vitória. Eu acredito que a gente vai conseguir sim. Com o apoio de todos a gente vai ter esse grande êxito. Mas por enquanto, parabenizo pelo ONA 2, tá? Sim. Foi algo assim, a se comemorar de Com fato, por todo o esforço que é feito lá dentro, que é desafiador, né? A gente, basta olhar para a dimensão do hospital e de tudo que é oferecido ali, dá para... E acho que agradecer, né? É Agradecer grande, também, né? Jailma, a todos os colaboradores do hospital, né? Não sou eu, não é Felipe, não é doutor André, não é doutora Roberta. Acho que agradecer todos os colaboradores, prestadores de serviços, médicos cooperados, médicos que não são cooperados, todos que trabalham em prol disso, né? Então é um trabalho de todos. Então estão todos de parabéns. Todo mundo colaborou, né? E se não for capilarizado, se não for para todos, a certificação não chega. Inclusive a gente pode perdê-la. Isso não é uma coisa que a gente obtém e está garantido. Exato. Não é assim. Eu sempre eu usei essa expressão do sarrafo porque ele vai subindo mesmo. Né? Você alcança aquele nível e o desafio ou para manter ou para você ir para um nível mais alto. Não pode se acomodar, né? Porque, com certeza, você falou aí nos próximos passos, o próximo passo de agora é o nível 3. Mas quando chegar no nível 3, alguém vai falar, e a internacional? Né? Quando é que vai ser? Já está no radar, inclusive, né? Exatamente, porque esse horizonte... Deixa eu ver se os cabelos do Felipe estão brancos. Não estão ainda. Ele é infinito. Deixa eu ver os ossinhos tem, viu? Não tá, né? Quando você chegou na Unimed, esse cabelo né? tava mais pretinho. Colateral, é o efeito Unimed, né? Não, ele não, em vez de ficar verde, né? Porque não dá, né? Uma coisa diferente aí, mas ele vai ficando literalmente branco. Literal, gente, foi maravilhoso assim, a gente falar sobre isso. Eu sei que vamos falar outras vezes o Felipe vai estar muito aqui ainda também para falar de qualidade, que nós temos aí uma série de serviços próprios e que cada lugarzinho tem seu nível de qualidade a ser alcançada, né? A ser cobrada. A gente ajusta o escopo da certificação para o perfil do serviço. Então, a gente está hoje falando do hospital, mas a gente tem, por exemplo, a unidade de oncologia que a gente também conseguiu certificar agora pela ONA e que tem requisitos próprios, tem cuidados que são específicos do processo de terapia quimioterápica, de toda a condução que o paciente oncológico precisa. Então, a gente adequa o escopo daquela visita para aquela necessidade do paciente. Né? Então, tem um laboratório que também está em vias de ser certificado. A gente já tem podcast sobre o laboratório e sobre a oncologia. Muito então, bem. você pode voltar em outros bem. episódios Se Deus quiser. e entender sobre os âmbitos de encantamento, várias coisas que a gente trouxe sobre ambos, tanto laboratório quanto oncologia. Josias também era para ter cadeira cativa, porque o hospital a gente tem sempre muitas curiosidades. Estamos abertos. Muitas curiosidades. Porque, né? na verdade, o hospital é uma estrutura viva, né? 24 horas, 7 dias por semana, Dá pra gente fazer vários 365 ou episódios. 66 dias. Com certeza. Por exemplo, um dia vamos falar só de urgência e emergência, um dia só de maternidade, um dia só, e haja assunto. E teria espaço para muitos podcasts mesmo. Teria não, tem espaço para muitos podcasts. A gente está fazendo bracinho. Daqui a pouco a gente constrói o hospital todo, porque a gente já trouxe a equipe da hemodiálise, central de distribuição, enfermagem, deixa eu ver o que mais. A gente trouxe agora, de maneira geral, qualidade. Então, a gente está construindo o hospital no imaginário da... Isso. A gente vai terminar com a maquete pronta aqui nessa mesa. E... Gostei da ideia, doutor André. A gente pode construir aqui e colocar uma pecinha em cada... Não, com tecnologia vai ter que ser holograma. Por favor, equipe. A gente vai ter que Lucas, desafio para você, viu? Colocar aqui o quebra-cabeça. Colocar um holograma aqui para ele ir crescendo e fazendo gente, 3D. no próximo episódio nós vamos... Mas isso é a dinâmica dessa pujança que é a rede própria da Unimed, né? Porque você tem diversos ramos atuando e se destacando, né? Porque
A gente sabe que estar na área de saúde hoje é um desafio muito grande. A gente vive uma relação delicada entre custo, acesso e sustentabilidade, esse tripé que rege o nosso dia a dia, e a gente sabe que para pôr em cima disso qualidade acima de tudo é o desafio ainda maior. Então, a gente está nesse foco sem esquecer dessa questão, sem tirar a visão do todo, mas querendo fazer aquele diferencial para que quem sinta a nossa presença saiba que a vida vai ser transformada pela nossa presença. Eu acho que esse é o nosso desafio para daqui para frente, porque se a gente chegou até aqui, a cobrança vai sempre ser maior. Né? E estamos aqui para conversar sempre sobre isso e para apresentar desafios. Também é fundamental mostrar o trabalho que tem sido feito, todos esses elogios, a excelência, o encantamento, o ONA, mas também mostrar que é desafiador, tá? Nos bastidores, o trabalho é diário, arregaçar as mangas, e dizer que eu espero vocês em outros episódios também, porque é sempre fundamental a gente admira aquilo que a gente conhece, né? Então, até quem está em casa, assim, acompanhando o podcast, cada vez que ele assiste que ele vai vendo as pessoas que trabalham lá, as pessoas que estão ativas, que estão nas lideranças ou por trás, né, nos outros bastidores, mas é muito mais fácil você gostar mais e respeitar mais o trabalho de quem está lá no atendimento, seja onde for, se você conhece o que tem por trás, toda aquela cadeia. Então, estamos aqui para isso, né? O Unimedcast está com essa missão, assim, de fazer as pessoas parabenizarem vocês também. Ainda mais o que a gente faz no dia a dia. Mas a gente tem ainda alguns minutinhos. Eu queria que vocês aproveitassem para deixar o recado de vocês sobre esse processo da ONA, sobre os processos de certificação como um todo, e já deixando no ar, literalmente no ar, o que vem por aí. Bom, para a gente finalizar então, acho que é importante a gente comentar que o hospital, como a gente já bem falou, ele vem buscando constantemente melhoria e qualidade, então as certificações não vão parar por aqui, e a cada vez que a gente se desafia a evoluir, e a gente vai criando uma maturidade, que a gente já tem uma maturidade grande, já está há vários anos com o processo da qualidade, já está enraizado no hospital da Unimed, na Unimed como um todo. Então isso nos deixa com muita alegria, porque trabalhar em um hospital que é acreditado, trabalhar num hospital que pensa no seu paciente, nos seus colaboradores, nos seus médicos, em todos que estão lá dentro, enquanto gestor, é muito bom. Então, e contar com pessoas como o Felipe, como outras lideranças que nós temos na nossa unidade, nos faz acreditar que a gente vai conseguir evoluir, né? E com o apoio de doutora Roberta, o restante da diretoria, a gente tem a certeza que a gente vai evoluir mais. Então, o próximo passo é a ONA 3, depois vão ter outras certificações maiores, então a gente não quer parar por aqui, né? Então, bem, esse é o nosso objetivo, e que todos os clientes da Unimed, os que vierem a ser clientes da Unimed, saibam que eles podem contar com o melhor hospital do interior. Se você ainda não é cliente, ouça o que esse rapaz disse. A sua oportunidade está aí. Exatamente. Muito oportuno. Felipe, sua mensagem. O sentimento é exatamente esse, assim, a sensação de precisar continuar, dessa continuidade, do quanto isso significa e representa, não só para a gente que faz isso acontecer, mas para o nosso beneficiário, para o nosso paciente. E a gente também é paciente. Então, nada mais gratificante do que precisar do serviço, ou ter um familiar seu, uma pessoa que você ama, que você leve ao serviço e que você possa sentir e acompanhar na prática aquilo que você trabalha para construir diariamente. Nada mais empático do que isso, né, Felipe? A gente ofertar àqueles que nos procuram o que a gente queria que fosse ofertado a nós. E aí você sente assim, o impacto, e você
se contamina de maneira muito positiva com aquilo, porque você entende, puxa, como é importante, como é bom e necessário fazer o que eu faço, ajudar as pessoas, né, num conjunto ali de forças para que isso aconteça. E dá até para cobrar também, né? Muito. Então, se você sabe que, que existe aquele processo, então você diz, esse processo tem que ser seguido, então tal paciente não seguiu tal processo. O grau de responsabilidade ele é gigantesco. Então, quando o paciente chega ali, que ele senta numa cadeira, que ele vai ser medicado, ele não sabe o que tem naquela seringa. A vida dele está ali. É uma falha de diluição, é um erro que pode acabar com a vida dele. Tem noção de que a vida do paciente está ali na sua mão. E a gente não pode esquecer disso. A gente não pode deixar que as pessoas esqueçam disso. Onde quer que elas estejam, elas estão em uma instituição de saúde. Elas têm uma responsabilidade, direta ou indireta, pela vida daquele paciente. E é isso que a gente precisa manter ativo, latente, na responsabilidade profissional de cada um que atua dentro desse serviço. Então, o sentimento é de muita gratidão e de muita responsabilidade também. Que bom. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, da minha colega de bancada, Jailma Barbosa. Eu espero que quem esteja nos acompanhando possa ter sentido aí um pouco do que foi, do que é esse processo de acreditação, de certificação, e que conheça mais ainda a fundo o nosso serviço, o nosso hospital, e saiba que as pessoas que estão imbuídas em tomar conta desses processos têm um alto grau de responsabilidade, como destacado por Felipe, por Josias, e que a gente tem pensado cada momento no que é mais seguro para todos vocês. Então, um abraço enorme para vocês e a gente se vê nos próximos episódios. E se ficar com saudade, volta aí vários episódios. A gente deixou várias dicas aqui, né? Com certeza, tem vários spoilers. Então fiquem à vontade, maratonem o nosso canal, procurem, pesquisem, conheçam para vocês admirarem ainda mais e saberem cobrar também e saberem elogiar esse serviço também, quando vocês acharem que merecem, porque eu sei que tem muita coisa aqui que merece os parabéns mesmo. A gente se encontra, até a próxima. Obrigada a vocês pela presença também. Agradecemos. Foi uma honra estar com os dois aqui. Também a admiração que a gente tem e respeito também pelo trabalho de cada um aqui dentro da Unimed Caruaru. Obrigado. Valeu.